Meu Deus, já é o 5º vídeo de Miraculous nesse canal. Daqui a pouco eu vou virar um youtuber de Miraculous. Deus me livre. Esse vídeo vai ser muito estilo o primeiro vídeo de Miraculous que eu fiz aqui no canal. Ou seja, eu vou reclamar e dizer alguns defeitos da série. Mas antes de tudo, eu queria primeiramente dizer que eu sou o Miracular. Eu sou um grandioso fã da série. Embora só das últimas 2 temporadas. Porque foi quando a série começou a ter realmente ali história, né? Mas é um fato que ela tem inúmeros defeitos, e um deles é seu sistema de poder. Se você não sabe, em histórias de fantasia temos uma coisa chamada sistema de poder, vista em alguns exemplos como em Dragon Ball, que é o Ki, em Naruto, que é o Chakra, em Harry Potter, que é a magia, os feitiços, etc. Sistema de poder é como o poder funciona na história de fantasia, e em Miraculous, é o que dá nome à série, são os Miraculous, joias mágicas que dão poderes, só que esses poderes às vezes podem ser bem problemáticos, e o vídeo de hoje é sobre isso. Então vamos lá começar com o vídeo porque o YouTube odeia vídeo longo? Poderes feitos levianamente. O que isso significa? Significa que Levi é o melhor personagem de Shingeki no Kyojin. Brincadeira, significa que parece que os poderes foram feitos por uma criança de 5 anos. Esse Miraculous vai ter o poder de viajar no tempo, e esse vai ter o poder de se transportar, e esse de criar tudo que ele quiser, assim ó, coisas muito loucas. Só que você criando poderes assim, você não impõe muitos limites a eles, e eles se tornam um mais OP que o outro, e não tem muito o que se fazer e se controlar ali. Inclusive alguns dos poderes de alguns Miraculous são tão OPs que quebram poderes de outros Miraculous. O do coelho é OP e ainda por cima tem o defeito que quebra outros 2 Miraculous, que é o da cobra e o do coelho. O Miraculous da cobra tem o poder de viajar no tempo, mas apenas 5 minutos no passado, enquanto o Miraculous do coelho pode viajar para todos os tempos que ele quiser e o lugar que ele quiser. O que também quebra o Miraculous do cavalo, que é o poder de viajar para qualquer lugar que você queira, sendo que o do coelho tem a toca do coelho, onde ele pode ir para qualquer lugar que ele quiser. Então a Ladybug nem precisava ter virado o Pennybug para poder deter o Sentimonstro contra-ataque com a ajuda de Félix. O SARS parece uma versão paraguai do Miraculous do coelho, parece uma versão minimizada, o que é melhor na minha opinião. Eu prefiro o Miraculous da cobra do que o Miraculous do coelho, porque o Miraculous do coelho é muito OP, não é à toa que ele vai ser o primeiro Miraculous retirado do Shadow Morph. E ainda assim você fala, não, o Miraculous do coelho é para viajar no tempo, e quando ela viaja para lugares ela também viaja no tempo. Tecnicamente não. Ao momento que ele está viajando, já é o futuro, segundos no futuro. Então isso também é quebrado. Eu preferiria que o Miraculous do coelho fosse por algum motivo nefardo, ao ponto da Bannex conseguir fazer com que o episódio de Cat Break acontecesse, só que ele não fosse tão fácil assim de ser tão OP e poderoso. Sem falar o do Miraculous do galo, que é o poder de você decidir qual que vai ser seu poder, o poder que você quiser. Preciso dizer que isso é quebrado ou tá muito óbvio? Reza a lenda que ele tem alguns limites, que tem alguns poderes que ele não pode fazer, tipo, não impor limites aos Miraculous e não copiar poderes de outros Miraculous, ou quebrar as regras deles. Ok, beleza, só que se você puder usar um pouquinho mais do seu QI, você percebe que dá pra quebrar isso daí rapidinho na base das palavras. Só que óbvio que isso nunca vai acontecer, e esse Miraculous vai ser esquecido, porque os personagens de Miraculous têm QI negativado, né, então nerfam isso. Sem falar que ele é um Miraculous esquecido, a gente nem sabe a personalidade do Oriko de tão pouco que ele aparece. O Miraculous da cabra é inútil, porque o Miraculous da Joaninha é muito OP também. Tá aí, o Miraculous do gato nem é tão OP quanto o da Joaninha, de tão OP que o da Joaninha é. O poder da criação e de consertar até vidas. Se você não sabe, Marinette também ressuscita vidas, porque o Kalki sem portador levou pessoas para o espaço, e quando uma pessoa vai para o espaço, sem equipamento nenhum, ela morre. Mas, aparentemente, Ladybug não teve nenhum problema com isso e tudo foi consertado, ou seja, pessoas foram revividas ali. Sem falar que ela pode criar o objeto que ela quiser, ela impõe os limites do Miraculous dela, e assim ela cria os talismãs. Mas é óbvio que ela não precisa criar só um talismã, ela pode criar os objetos que ela quiserem. Ou seja, por que o Miraculous da cabra existe? Não, mas o talismã só cria os objetos que ela precisa, e não os que ela quer. Cara, se ela fizer um pouquinho de esforço, ela consegue sim os objetos que ela quer, fala a verdade. Sem falar que o da cabra é muito nerfado. Você cria um objeto e depois de 5 minutos você tá fudido. Agora, alguns aspectos que não fazem sentido em Miraculous. Se você não sabe, cada Miraculous tem uma ideia por trás dele. Um bom exemplo são os 2 Miraculous principais da série. O da criação, o da Tiki, o da Joaninha, e o da destruição, o do Plague, o do gato. Todos os outros Miraculous têm uma ideia por trás dele. Outro exemplo é o do coelho, que é o poder da evolução, e tem tudo a ver com o poder de viajar no tempo, porque a evolução ocorre perante o tempo. Só que tem algumas ideias por trás de alguns Miraculous que não fazem sentido. Alguns exemplos. O do cachorro é o aspecto da adoração.
Mas o que isso tem a ver com o poder dele, que é pegar? Ok, cachorros adoram seus donos, etc. Mas o que isso tem a ver com o poder do Miraculous do cachorro? Ok, cachorros levam objetos a seus donos. Mas o que isso tem a ver com o aspecto do Miraculous? A adoração. Também tem o Transmissão, que não tem muito a ver com o Miraculous do Nuru, que é o de akumatizar as pessoas, que é o Miraculous do vulgo Hawkmorph. Não faz sentido pra mim. Ok, ele se comunica com o akumatizado. E tá aí, quando ele akumatiza alguém, eu acho que deveria ser usado pro bem só como uma maneira de comunicar a pessoa. Mas ele também afeta muito os sentimentos dela, coisa que só o Miraculous da emoção deveria fazer. Vulgo o Miraculous do pavão. O da perfeição, que pra mim é o ápice. É o poder elemental, você ser os elementos água, ar e relâmpago. O que isso tem a ver com perfeição? Me diga. Paixão, que é o aspecto que adivinha de que Miraculous? Do Miraculous da cabra. O que paixão tem a ver com criar coisas? Eu gosto tanto disso que eu quero criar isso? Não faz sentido pra mim. Tá aí outro defeito que eu falo desde o primeiro vídeo dessa série que eu fiz sobre Miraculous, desde muito tempo atrás. Muitos Miraculous e pouco desenvolvimento. São tantos Miraculous, e como eu disse, alguns deles tão fúteis pelos poderes de outros Miraculous, que acaba não tendo muito desenvolvimento. Alguns Kwamis a gente nem conhece de tão pouco que eles aparecem. Provavelmente, os produtores criaram um Miraculous para cada personagem secundário da série. Só que a série tem um monte de personagem secundário, o que acabou forçando a criarem muitos Miraculous. A caixa chinesa tem 19 Miraculous no total, o que é poder pra caramba, personagem pra caramba pra ser herói. Se fosse no mínimo 5 ou 6, 7 tava ótimo. Mas agora, 19? Sem falar que Miraculous são joias. Dá pra uma joia ser usada por vários personagens em alguns acontecimentos. Exemplo, o Miraculous da abelha e o da cobra, que já foram usados por 2 portadores. O do rato também, porque foi usado pela Marinette e pela Milene. A ideia de Miraculous é boa porque o Miraculous pode ser usado por várias pessoas. Não precisa criar 19 pra um pra cada um, não precisava disso. Ok, tá, você fica hypado pro episódio, mas você querer ver como é que esse personagem é em sua versão herói. Só que fazer isso 19 vezes ficou repetitivo e sem graça. Eu adoro ver a Ladybug usando vários heróis ao invés de só o Cat Noir, é muito legal de se ver em tela. Só que ela usa isso de vez em nunca e só com o herói. E ai, os últimos 2 episódios da segunda temporada são muito bons porque a gente vê 5 heróis que são personagens que a gente viu eles evoluindo e ganhando os Miraculous um por um, juntos como se fosse um Liga da Justiça, é super legal de se ver. Só que depois disso rola tanto herói pra colocar nessa resenha que fica super sem graça. Em Penultime é uma bagunça. 4 heróis de uma só vezes e alguns deles foram completamente ignorados, como o Minotaurox. A gente nem viu ele usando a marreta dele, que é a arma deles. Mas além disso, não tem só os Miraculous da caixa chinesa. Tem os Miraculous de Nova York, que são mais 4 Miraculous no pacote. Olha que delícia! E se eles forem pra série, vai ser ainda mais coisa pra abordar e eu tô com preguiça de... Sem falar dos Kwamis. Eles deveriam ter mais desenvolvimento. São seres e cada um tecnicamente deveria ter uma personalidade. Só que eles têm tão pouco desenvolvimento que parece que eles são muito parecidos uns entre os outros. O único que realmente parece ter uma personalidade diferente e legal entre os demais é o Plague, o que tá pra sempre no meu coração, que é de longe o melhor Kwami. Já o da Tiki, ela é só sensata, controlada, às vezes não, mas ela é comumzinha. E os outros? Nem ligo. A Trix parece um pouco insuportável, legal. O Cal, que é o melhor pra mim, porque ele olha pro Max. Você tem posses e poder? Tá, eles têm personalidade. Esses 3 que eu acabei de citar, legal. Mas e os outros? A gente conhece os outros? Não. Por quê? Porque eles foram ignorados. Porque o que realmente importa é o Miraculous, a joia, e o que ela faz, e o portador dela. Quem será o portador dela? E não o Kwami. O que eu acho sem graça. Os Kwamis são tão legais, dá uma historinha pra eles. Alguma coisa aconteceu com eles e por isso que eles são assim. Tadinho do Nuru, escravizado pelo Hawkmoth a maior cota. Por que ele não faz alguma coisa contra o Hawkmoth? O Hawkmoth pode fazer o Nuru calar a boca e ele não falar mais nada. Quando alguém pega o Miraculous, ele também controla o Kwami. Que roubado! O Kwami é o protetor daquela joia, para não cair em mãos erradas. As regras dos Miraculous. Vamos combinar que elas são super sem graças e não funcionam direito? Vamos começar com esse negócio aí das máscaras, das identidades. Mas é que as máscaras, feitas pelas joias mágicas vulgo Miraculous, não deixam eles serem reconhecidos. Quando alguém olha pra Ladybug, não tem como ela reconhecer ela como Marinette de maneira alguma por causa de magia dos Miraculous. Ok, legal, de boas, é a máscara que faz isso. É legal, muito incrível.
Mas e a Boss? Quando a Ladybug vai pro beco conversar com o Cat Noir vulgo Adrian destransformado, por que ela não reconhece a voz dele como Adrian, já que ela é super fã dele, fanática por ele, clama por esse garoto todos os dias e sabe exatamente como a voz dele é sim, mas não, ela não reconhece porque é a magia dos Miraculous, o que não faz sentido porque ela tá transformada e ele também. Como eles não se reconheceram, sabe? Como eles nunca se reconheceram. A regra que os Kwamis não podem ser pegos por tecnologia é quebrada em Optigami e isso é muito chulo e ridículo de se pensar. Sem falar que os poderes não têm limite. Se o Rockmorph quiser, ele provavelmente pode acomatizar todos os de Paris, sim. Ele só precisa colocar um pouco de mais força e empenho nos Mega Akumas dele agora. A Ladybug pode criar o que ela quiser, sim. É só colocar um pouquinho mais de força aí na criação e lembrar que ela é a rainha da porra toda, que ela consegue. Todo portador de Miraculous pode fazer isso. O que significa que todos os poderes e as regras dos poderes que os portadores têm podem ser ainda mais fortes. O que complica ainda mais e não põe limites nos Miraculous. Isso é problemático pra caramba. Você não colocar limites nos seus poderes tornam eles OPs e as batalhas sem graça. Por que você acha que o Ladybug sempre vence do Rockmorph, não importa quantos Miraculous ele tenha? Recapitulando, não criaram esses poderes muito bem. Criaram de qualquer jeito, desde os Kwamis até as joias, os que elas fazem, os portadores e alguns dos designs, tipo o Aspic. Esse capacete não ficou legal, parece que... Ai, não sei. Não, mana. Apenas não. Isso é perceptível, só que ninguém fala sobre. Além de uma youtuber americana que eu encontrei e tá aparecendo aí no vídeo. Se você entende inglês, vai lá no vídeo dela. Estou dando completamente os créditos pra ela porque eu peguei essa ideia dela. Eu só estou traduzindo tudo que ela disse no vídeo dela, só que com algumas coisitas mais. Ela colocou outras ideias empenhadas nisso, eu achei desnecessário. Disso eu limpei, eu coloquei mais algumas minhas. Então... se você entende um pouco de inglês, vai lá dar audiência pra ela também. Só que se você também não entende, vai em legendas, em inglês, traduzir automaticamente que você vai conseguir ver o vídeo de boas como eu fiz, né? Porque eu não sou bilíngue. Como eu disse anteriormente, eu gosto sim de Miraculous, tô super ansioso pra quinta temporada. Acho que pode ser feita coisa boa, mesmo com todos esses poderes desorganizados sim. E boto fé de que Lily vai cantar. Até a próxima! Inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Veja mais vídeos no meu canal. Fiz um monte de vídeos sobre Miraculous, incluindo um resumo de Miraculous se você tá um pouco perdido na série. Até a próxima e tchau, galerinha do Arromba!